A paz do Senhor, queridos, amados irmãos. Hoje, 18 de 11 de 2019. Após a oração e uma conversa com o Senhor, eu desejei lançar esse vídeo que eu senti de Deus, sabe, irmãos? Mesmo tendo hoje o dia muito curto, porque hoje começam as minhas provas na faculdade, eu senti esse desejo. E eu quero ler antes aqui em Samuel, em 1 Samuel, onde fala, 1 Samuel 15, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel e o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Só até aqui. Quando o Senhor diz, junta, prepara alguém para trazer uma palavra, alguém que traz uma mudança através daquela pessoa nas nossas vidas, nós esquecemos de uma coisa. Muitas das vezes, irmãos, a gente não tem uma gratidão por Deus e nem pelas pessoas que Deus envia. A gente falta esse reconhecimento. Mas é um reconhecimento, não é para a pessoa, é dentro da gente. Quando rei Saul, teve o primeiro encontro com o profeta Samuel, ele olhava para si mesmo e se achava pequeno, não é verdade? Ele disse assim, mas quem sou eu? Eu sou o menor do menor, a tribo de Israel. Ele mesmo se achava pequeno. Mas uma coisa muito interessante é que o pai de Saul era rico. Está escrito na Bíblia que ele era rico. Mas aí, eu achei uma coisa, eu compreendi uma coisa aí. Às vezes, sabe, irmão, quando o Senhor escolhe alguém para trazer uma palavra para a nossa vida, ou até mesmo para representar Ele na nossa vida, acontece uma coisa muito interessante. A gente não olha muitas das vezes sobre aquela pessoa, mas em certas ocasiões acabamos fazendo isso. Quem é você para ser um representante de Deus? Imaginou se fosse uma pessoa bem pobrezinha e você vê que tanto o rei Saul como o rei Davi, ele olhava, ele vigiava as ovelhas do pai dele. Ele tinha uma certa condição, sim. E quando Deus escolhe alguém para nos enviar uma palavra, Ele não escolhe alguém esporádico. Não, peraí, deixa eu ver quem está na vez ali, deixa eu ver quem está passando aí. É tu. Ele não faz isso. E quando a gente recebe uma palavra de Deus, e sabemos que é de Deus, e a pessoa quando vai falar pra gente,
imediatamente tem aquela comunicação do Espírito Santo. Irmãos, por diversas vezes eu já cheguei diante de uma pessoa e eu olhar para a pessoa e Deus mandar eu falar com ela. E no meu coração eu sabia o que ela estava pensando. Eu sabia o que a pessoa estava pensando. Eu sabia o que a pessoa estava passando. Eu sabia de algo que estava acontecendo com aquela pessoa que ninguém mais sabia. Só ela e Deus. E aí, muitas das vezes, elas caíam chorando. E eu dizia, olha, está acontecendo isso e isso. Olha, assim, assim, assim. Olha, dessa forma. E a pessoa, meu Deus, ninguém sabe disso. Deus sabe. O que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele se preocupa com o que você vai pensar, com o que nós vamos pensar, ou como nós vamos receber. Mas o mais desesperador para Deus é quando não respeitamos Ele, quando não acreditamos, porque quando uma palavra vem para nos abençoar financeiramente, tá, todo mundo recebe. Pode ter um galo, passou um galo ali, deu corococó ali, corococó, você vai ser abençoado. Esse galo é de Deus. Você entendeu? Mas assim, Deus, o que eu achei interessante nessa palavra é que Deus escolheu Saul. O pai dele era rico, mesmo que fosse de uma tribo pequena. Mas Saul tinha algo que dentro do coração de Saul. E Deus, quando o Saul estava falando com Josué, falando com Samuel, que ele foi virando, diz assim, quando Samuel disse assim, olha, vai acontecer assim, assim, você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar alguém que vai te dizer isso, e foi falando. Quando Saul virou, Deus imediatamente mudou o coração dele, pá, e encheu ele. Deus nos enche da sua presença. Deus nos dá essa força para que nós possamos dar para outra pessoa, para que nós possamos ser o que? Representante dele aqui na terra. E eu quero deixar essa palavra assim. Como você tem esse desejo de receber Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus. Mas estamos em uma escola preparatória. A nossa convivência aqui na Terra é como se fosse um preparatório grandioso, com projetos vividos, os chamados. E Deus já tinha isso em mente desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Deus não nos fez para que nós, assim, eu vou criar um povo, é porque eu hoje estou meio chateado, eu vou ali, vou criar. Não, mas eles vão morrendo. Deus não criou o homem para destruir ou ser destruído. Deus criou o homem para o seu louvor. E ele me explica muito bem esses detalhes assim, sabe, irmão? Quando a gente estava conversando no monte. Mas assim, eu estava conversando com Deus no monte, não é que eu fui lá para o monte, não. É uma coisa muito interessante. Eu estava seguindo a minha vida normal. Mas todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, eu aparecia em cima do monte. Eu me via, eu sentia o vento, eu estava no meu quarto, de joelho dobrado, orando. Eu sabia que eu estava aqui no meu quarto e eu sentia o vento, eu sentia aquele ar daquela montanha e eu me via em cima do alto, com o vento batendo no meu rosto e eu conversando com Jesus, ele sentado do meu lado. E todas as vezes, isso durou 15 dias, e todas as vezes que acontecia isso, eu saía assustadinha, eu pensava que eu já ia morrer, sabe? Eu disse, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ficar lá em cima com Deus, com o Senhor Jesus. E durou 15 dias. Quando eu dobrava meu joelho, ou quando eu fechava os meus olhos, aonde eu estivesse, que eu levava o meu pensamento direto para Ele, eu me via em cima desse monte. E então,
E eu conversei com ele. Durante 15 dias que acontecia aquele efeito, que eu estava ali naquele monte, conversando com ele. É por isso que o nome do livro é Ele Me Levou ao Monte. Ele me contou muitos detalhes. E depois eu fui conversar com meu pastor. Pastor, aconteceu uma coisa muito estranha. Assim, ele disse, não é uma coisa estranha. Isso foi Deus falando contigo. Mas Deus se revelou para ti de maneira diferente. Irmã Sara, por que você não escreve um livro? Porque o que Deus falou para você, a conversa, o diálogo que você conversou com Deus, isso vai ajudar muita gente. Tinha muitas coisas aí que eu tinha curiosidade, e agora eu sei. Foi para esse sentido que Deus fez isso. E então, quando um certo dia, irmãos, eu estava indo para a faculdade, e eu já até comentei aqui em outro vídeo, eu estava conversando com o Senhor. Eu estava trabalhando em uma vida, em uma pessoa, pregando, falando para ela. Às vezes eu perdia tempos e tempo assim, do meu tempo, quando era para mim me arrumar para ir para a faculdade, eu saía correndo, ou eu vinha acabava passando da hora do almoço, de dormir, mandando mensagem, falando versículo, olha que Deus faz isso, sai do meio da prostituição, para, você já tem essa idade, dá exemplo, Deus quer te salvar, Deus quer fazer isso. E a pessoa nem ligava, e a pessoa achava assim, não, ela está tentando me amedrontar, fazer isso porque eu tenho uma condição, eu sou tal. Foi tal ponto que eu abandonei essa pessoa. Eu abandonei essa pessoa depois, quando eu percebi que ele não queria. Ele não queria. E qual foi o conselho de Jesus? Quando uma cidade, você chegar numa casa que eles não querem papo com você, você sai dali, sacode a poeira da sua sandália, sai e deixa para trás. E foi isso que aconteceu. Eu deixei para trás isso. E então eu saí, quando eu fui andando para pegar o ônibus, o Senhor, eu disse assim, eu me senti tão pobre dessa pessoa estar pensando isso de mim. A gente não precisa disso, Senhor. Nós não precisamos desse. Eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. No momento que o Senhor tiver vontade de abençoar alguém, o Senhor abençoa, porque é o Senhor que mata, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que abençoa, enriquece, empobrece, é o Senhor que faz tudo isso. E eu disse para Deus que eu estava me sentindo tão pobre, tão miserável naquele momento. E o Senhor falou assim para mim. Ele mostrou, na partir daquele momento, ele disse assim, bem forte, você tem a maior riqueza dentro de você. O que você tem é a maior riqueza. Olha o que é pobreza. Aí os carros, a rua, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. O que eu via, os carros estavam tudo, tipo assim, como se fosse um cenário de guerra. Os carros enferrujados, pegado fogo, as casas destruídas, como se fosse assim, tivesse caído uma bomba, destruído tudo. Ele disse assim, pobreza é o trabalho da mão do homem, é pobre. Isso que é pobreza. Missionário, o que a senhora quer dizer com isso nesse dia? Eu quero lhe dizer, amados, que preste atenção nas palavras que são ditas. Aproveite estas revelações, as palavras que Deus me dá para seu pastor, para as pessoas que você tem recebido, porque nós pagamos um preço muito alto. Quando Samuel chegou com Saul e levou, disse, olha, eu sou aquele que te ungiu o rei. Viu? Eu tenho a resposta. Eu tenho uma mensagem de Deus, eu tenho uma palavra. Eu sou aquele que te ungiu o rei. Que você está onde você está hoje, porque Deus me usou. E você confiou que era Deus me usando, e você confiou em Deus. Então você preste atenção, que é sério que eu vou te falar. Nós pagamos um preço muito alto.
para ser o mensageiro de boas novas para outras pessoas. O Senhor Jesus pagou um preço muito alto para ser o mensageiro da palavra de vida, de esperança, libertador. Ele pagou um preço muito alto. E olha que ele nem precisava passar por isso. Nós pagamos um preço muito alto, irmãos. Assim que termina as provas, que termina na semana que vem, até o final de semana, elas vão terminar e vão terminar a entregar o estágio, tudo. Eu vou lhe falar por que eu estou dizendo isso? O significado do preço que nós pagamos. É um preço, é um sofrimento que nós temos, é um preço que nós pagamos. É igual assim, é igual um juiz que não é um juiz que se vende. Você vê no jornal, passa de vez em quando esse juiz que ele não tem mais aquele prazer de sair no supermercado, de ir para a praça, de ir numa praia, de ir no shopping, alguma coisa. Não pode, porque ele está em risco, a qualquer momento alguém matar ele. E eu estou dizendo que o preço que nós pagamos, nós somos cobrados pelo Senhor. Nós somos cobrados por Ele. Nós somos cobrados. A nossa conduta, a nossa fala, como a gente se veste, o nosso relacionamento, os nossos trabalhos, tudo nós pagamos um preço muito alto. Então, valorize o que você está recebendo. Valorize. Se uma pessoa falar algo de Deus para você, preste atenção. Porque quando Samuel chegou e falou para Saul, olha, você vai ali, Deus está muito com raiva dos amalequitas, Deus vai destruir tudo. Aí Saul foi lá, destruiu tudo ali, mas aí o melhor que tinha, as ovelhas gordas, o gado, o rei lá vem, o rei para mostrar aquele que dominava. Porque Saul, mesmo Deus trabalhando no coração, mudou o coração dele, ele voltou ao coração que ele tinha. Porque, na verdade, o que Saul faltava para Saul? Não faltava nada. Saul tinha necessidade, Saul nasceu num berço rico. Ele não tinha. Não era que, não, aí ele foi, mas ele vai roubar. Não, ele era acostumado a comer do bom e do melhor. Ele era acostumado a vestir do bom e do melhor. Então, naquele momento, Deus fez assim, transformou o coração dele. Por que Deus... muitas das vezes, irmãos, Deus acaba pegando uma pessoa assim, com uma preparação diferenciada, para que as outras pessoas não venham julgar. Tipo assim, não, é um pobre, miserável. Porque Jesus, logo no começo, você vê, nasceu numa manjedoura, Jesus é pobre, Jesus era humilde. Ninguém olhava para ele. A elite não queria saber dele. É o filho do carpinteiro, você é carpinteiro. E os homens lá, e os homens que liam a lei dia e noite, os homens que eram preparados. Rapaz, isso é um qualquer. Então, preste atenção. Existem palavras de vida. Deus está, assim, falando. Deus nunca falou tanto como Deus está falando agora. Vê que quando para Jesus nascer, foi 400... Foi 400 anos em silêncio. E você vê a mudança do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento. É uma diferença muito grande. E Deus está falando constante, minha igreja, se prepare que eu estou voltando. Meus filhos, ouçam Deus falando, Deus falando, Deus falando. Deus não está falando, e preste atenção que Ele está falando. Nessa data de hoje, você analise diferente. Cada pregação, louvores. E eu vou lhe falar aqui uma coisa. Se você realmente tem sede, desejo de servir a Deus, de glorificar o Senhor, de ter Ele perto de você, experiência, valorize mais a palavra dEle. Valorize mais a palavra. É na palavra que está a estrutura. Que você vai ser estruturado. Você vai ser levantado.
Deus vai apresentar coisas para você que você nunca imaginava. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E o interessante é que a minha irmã, eu tenho uma amiga na faculdade, e essa amiga, ela nem TV ela tem na casa dela. Ela gosta muito de ler, ela pega assim, e às vezes, cada vez que eu vejo ela tá com um livro diferente, eu olho para ela, amiga, quantos livros você vê? Esse livro aí, esse livro eu termino em 2 dias, eu leio rapidinho. Eu disse, amiga, tu lê tanto essas coisas, né? Amiga, tu já prestou atenção que a gente perde tempo às vezes com cada besteira, cada coisa. Eu sei que às vezes esses livros trazem um entendimento, de certa experiência de alguém e tal, mas você já prestou atenção que o mais precioso dos livros a gente sempre deixa ali reservado, ali no canto. E eu aprendi uma coisa, amiga, Deus começou a agir na minha vida poderosamente, e eu percebi que eu sou apaixonada pela leitura, e eu não acordo, a leitura da Bíblia, e eu não levanto, não saio assim para fazer tomar qualquer direção de manhã sem antes ler a Bíblia, ler um capítulo dos capítulos e orar. E eu achei interessante, irmãos, que ela disse assim, agora esse dia assim, Sara, nem te conto. Amiga, eu fui para o fórum lá, assistir as audiências, né, para colocar no estágio. Eu fui querendo 2. E eu fui nesse dia, eu li a Bíblia. Amiga, é muito bom. A primeira coisa que você faz de manhã, você pega a Bíblia e você vai ler. Amiga, aquilo passa o dia todo na tua cabeça, no teu íntimo, parece assim que é um alimento. E aí, amiga, eu fui e fui orar. Depois peguei a Bíblia e fui por fora. Amiga, nesse dia foi o tempo que eu mais peguei. Eu nem estava contando, eu esperava 2, eu ganhei 4. Amiga, rapidinho eu completei as minhas atas. Amiga, é interessante, não tem como, amiga. Assim, você não fica cheia. Você lê a palavra, você vai lendo de manhã e aquilo passa o dia todo. Eu aprendi, depois que tu falou aqui, amiga, eu aprendi. E às vezes, amiga, eu chego até a dobrar o joelho. Nessa hora eu sorri, sabe, irmão? Eu disse, meu Deus do céu, a minha amiga ainda não viu meu joelho, como é pretinho, bichinho. Eu não consigo falar com Deus. Eu converso, claro, sentado às vezes, mas eu não consigo falar com ele sem ser de joelho, né? Dobro os joelhos e vou orar de manhã e conversar com ele, apresentar a minha família, e entrar com as minhas petições, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a maior riqueza de um servo de Deus está nesse detalhe que eu estou contando para vocês. Talvez essa seja tipo assim, sabe aquilo, o principal. Porque se você prestar atenção em Deus, se você prestar atenção nas palavras, tanto na sua palavra, nos louvores, você ficar atento, você vai ver Deus falando com você. Você vai ver Deus edificando. E principalmente quando você obedece a palavra. Saul chegou, mesmo ouvindo Samuel, ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção desde o começo. Ele não prestou atenção quando Deus tocou no coração dele. Ele começou a profetizar. Ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo? Não. Ele começou a ser. E quando o Saul foi ungido rei, Deus se apossou dele, o Espírito Santo começou a orientar. Mesmo assim, ele fez o quê? Ele rejeitou a mensagem principal. Não rejeite o Espírito Santo, não rejeite a mensagem de Deus, não rejeite. Preste atenção. Meu pai sempre dizia assim, filha, quando Deus quer falar com você, quando você presta atenção, ele começa a falar de várias maneiras. Às vezes você está saindo para algum lugar e está precisando de uma resposta. Você vai passando diante, assim, perto de alguém, assim, você escuta uma resposta. Alguém falando, pois mas eu comprei isso e fiz dessa forma e viajei para tal canto, deu certo. Aí, era justamente aquele entendimento que ela estava, olha, foi Deus que falou comigo.
Ele dizia assim: minha filha, Deus fala contigo no voo de um passarinho, passa com você o vento. Deus fala com você, só que você tem que ficar atento. E o que eu quero que você comece a semana, fique atento, observe, preste atenção, passe várias vezes, vai várias vezes. O Espírito Santo está preparando a sua igreja. O Espírito Santo tem bênçãos, o Espírito Santo tem libertação, tem cura para você. Mas você tem que prestar atenção, porque nós pagamos um preço muito alto. Qualquer um que está disposto a entregar a vida, a entregar todos os sonhos, projetos para Deus e fazer com que e apenas obedecer a Deus, a sua palavra, a gente, os que servem o Senhor, irmãos, principalmente assim aqueles que Deus usa para abençoar outras vidas, a gente é igual uma folha seca no vento, num ventaval, no furacão. A gente não sabe para onde vai, nem o que vai fazer. De repente Deus chega aqui e faz isso. De repente Deus faz isso. E nós pagamos um preço muito alto. Tá? Eu peço que Deus abençoe você e preste atenção nas palavras. Preste atenção. Eu senti de Deus, depois da oração, de falar isso com você. Irmãos, preste atenção. Isso é mensagem de vida. Deus quer transformar a vida. Deus está vindo. Deus quer que a sua família seja salva, entendeu? Então, seja grato ao Senhor, seja grato, e não faça que nem Saul, que o reino dele foi rasgado e Deus se arrependeu, entendeu? Então, até o final da semana eu vou colocar um vídeo fazendo essa revelação sobre o que aconteceu, uma revelação onde o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo apareceu para mim e falou para mim umas coisas e foi muito forte e aconteceu tudo isso. Então eu quero trazer essa palavra, essa mensagem para vocês assim que eu terminar de fazer as provas. Depois você vai entender o porquê, viu? E peço, irmãos, que vão compartilhando os vídeos, vamos ajudar outras pessoas, vamos curtindo uma pá, vai curtindo, porque às vezes, irmãos, é assim, a gratidão, ela vem assim, às vezes você pega uma palavra, alguém, um louvor, e você faz, tipo assim, sente na tua alma aquela gratidão tão grande assim, o que que eu posso fazer por essa pessoa, por esse local, por isso que me trouxe essa alegria. Vou curtir, eu vou compartilhar, eu vou ajudar, porque da mesma forma que eu estou recebendo, muitas outras pessoas vão receber, eu vou me inscrever, eu vou ajudar. Fique perto, não fuja, fique perto de onde Deus vai falar com você. Deus vai revelar coisas agora no final desse ano, tremenda, poderosa. E até eu estou na expectativa, porque eu já senti isso, eu já vi isso, entendeu? Eu já vi isso, irmãos. Eu já tive várias revelações e visões, viu? Deus abençoe. Deus poderoso que fez os céus e a terra, venho a Ti em nome de Jesus, lhe pedindo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana onde, Senhor, nós iremos contar muito testemunho. Eu profetizo em nome de Jesus que grandes testemunhos, grandes coisas o Senhor vai fazer para o seu povo, para a sua igreja. Em nome de Jesus. Aquele que precisa de libertação, que o Senhor venha trazer libertação. Aquele que está longe, que traga de volta para a honra e glória do seu nome. O que está enfermo, que seja curado. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nessa semana, Senhor, já quase findando o ano de 2019. Mas eu sei que quanto mais as horas vão passando, os dias vão passando, mais se aproxima do seu retorno. E em brevemente estaremos reunidos com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te amo, Senhor. Tua igreja te ama e precisa de ti. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Criador. Quando estivermos fazendo coisas que não é do teu agrado, tira de nós, Senhor, o que não te pertence. Traga para nossas vidas, Senhor, somente aquilo que vai nos levar para mais perto de Ti.
Quando nós estivermos, Senhor, falando algo que não seja de Ti, Senhor, não venha de Ti, trave os nossos lábios para que não pecamos contra Ti. E ande conosco ao nosso lado, porque se o Senhor for na frente, como a gente vai ouvir o Senhor? Se o Senhor estiver na frente, se o Senhor estiver atrás, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado, me ensinando para que eu possa lhe ouvir corretamente, que os teus conselhos, ó Espírito Santo, me ajude nessa caminhada, nesse trajeto aqui nessa terra, nesta vida. Eu lhe peço, direcione os meus passos, passo do teu povo, da tua igreja, daquele que está te ouvindo, em nome de Jesus, para os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, conhecimento para fazer somente a tua vontade. Muito obrigado. Abençoa essa semana, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém? Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana em Deus grandiosa, para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus.